CBD tem efeitos, muito bons efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, né? Redução do estresse oxidativo, que são basicamente o que acontece na COVID em pacientes graves. Eu me chamo Francis Ney Nascimento, sou farmacêutico, sou mestre e doutor em farmacologia e tenho pós-doutorado em neurofarmacologia. Na Unila eu sou professor do curso de medicina e do curso de mestrado em biociências. Cheguei na Unila em 2016. Atualmente aqui eu coordeno o laboratório de neurofarmacologia clínica, ligado à Faculdade de Medicina, ligado ao Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu, e ao mestrado em biociências, onde a gente executa ensaios clínicos com derivados da cannabis em doenças neurológicas e também doenças da área de reumatologia. Nós estamos no momento atuando em 2 ensaios clínicos. Ensaio clínico, que a gente chama de ensaio clínico randomizado duplo cego, com pacientes com Alzheimer, né? Um estudo de 12 meses, que faz parte da dissertação de 2 alunos de mestrado. Nós estamos tratando com cannabis, uma parceria nossa com a Associação Abrace, de João Pessoa. Estamos já no 5º mês de avaliação desses pacientes. E estamos iniciando um estudo, um outro ensaio clínico, com pacientes com fibromialgia, que a gente pretende tratar também com cannabis, com extratos com doses mais altas, porque a fibromialgia exige doses mais altas de THC e de CBD, que nós pretendemos começar agora no próximo mês, em abril, e vai ter uma duração de 6 meses, até outubro, né? Historicamente, a gente trabalha bastante com Parkinson já, estamos com outro ensaio para começar o ano que vem com Parkinson, e também ano que vem temos alguns projetos para começar a trabalhar com autismo e com artrose. Estamos crescendo, apesar de muita dificuldade. Felizmente o interesse também de alunos que nos buscam e profissionais também é bastante grande, cada vez mais, pacientes também. Sempre quando a gente abre um ensaio, a gente anuncia que estamos recrutando pacientes com tal patologia, a gente consegue muito fácil esses pacientes, né? Hoje em dia a população como um todo, principalmente quem tem doenças que têm potencial de tratamento com cannabis, busca muita informação, né? Então nos busca também tanto para informação quanto para participar dos estudos. Então, felizmente, nós estamos conseguindo boas parcerias e algum financiamento nos últimos anos também, para conseguir tocar pesquisas que a gente julga interessante, que podem ajudar a elucidar alguns dos efeitos clínicos que a cannabis pode substituir outros medicamentos, inclusive substituir com melhor perfil de eficácia e com menos efeitos colaterais. E muitas patologias da área, principalmente da neurologia, na psiquiatria, pediatria, são doenças que têm potencial de ser tratadas com a cannabis. Por que a cannabis tem tanto potencial, né? O Canadá é um país mais avançado nisso, indica ou demonstra evidências que a cannabis pode trabalhar com mais de 40 doenças, né? Porque nós possuímos endogenamente um tal de sistema endocannabinoide. Então, nós produzimos serotonina, dopamina, sabemos que produzimos também canabinoides, e essas canabinoides da planta cannabis, né, interagem com essas moléculas, com essas proteínas nossas, e também pode levar a efeitos terapêuticos. Do nosso laboratório, nós temos alguns achados já interessantes. Nós demonstramos, no ano passado, 2019, uma publicação, um estudo de caso de uma paciente com traumatismo crânioencefálico, que tinha várias crises de espasmos, crises espásticas por dia, né, que são como que tremores, assim, nos seus membros, e também tinha uma perda cognitiva muito grande após um acidente automobilístico. Nós demonstramos que a cannabis, em microdoses, doses muito baixas, dose em torno de 200 vezes menor do que um cigarro de maconha, podia levar aos ganhos anti-espasmo, teve um efeito anti-espasmódico, e teve um efeito de incrementar a cognição. Então, essa pessoa ganhou cognição, teve melhor ganho cognitivo, recuperou algumas memórias, melhorou a fala, né? E esse foi um estudo nosso de 2019, que a gente demonstrou que a cannabis com doses baixas, praticamente desprovida de efeitos colaterais, pode levar a isso. Outros achados interessantes nossos, ainda não publicados, são com relação a Parkinson. Nós demonstramos que, em 2 trabalhos de mestrado, que o THC, a gente vai falar de THC e CBD, são as principais substâncias da cannabis, a gente chama canabinoides. Então, o THC e o CBD, ambos podem ser medicamentos, e muitos estudos mostram que o CBD tem efeito bom para tratar o Parkinson, mas em alguns sintomas que a gente chama de sintomas correlatos e não os principais, como, por exemplo, o tremor do Parkinson. A gente conseguiu estar avaliando que o THC também ajuda no tremor, consegue reduzir o tremor em pacientes com Parkinson que já não respondem a outros medicamentos.
E por último, nós estamos trabalhando com Alzheimer, também com doses muito baixas, e temos um paciente que já está há quase 3 anos com também doses muito baixas de cannabis, de microdoses de THC e CBD, e teve um efeito na memória muito bom, um efeito de recuperação na memória, e um teste chamado Mini-Mental. Alzheimer é interessante reportar que é uma doença que não tem nenhum medicamento efetivo, na verdade, que possa tratar ou reverter ou estabilizar a mesma doença. Os nossos resultados mostram que a cannabis é possível, tem o poder de talvez tanto estabilizar a progressão da doença do Alzheimer, que é uma doença de perda de memória, né, principalmente, memória espacial, memória também declarativa, mas também é capaz de reverter algumas perdas que o Alzheimer leva. Isso já se demonstrou em animal, e o primeiro estudo que tenta mostrar isso em humanos é o nosso, então a gente está tentando publicar esse caso, e já começamos um ensaio clínico para aumentar o número desses pacientes. Então, o nosso foco hoje é em demonstrar que, principalmente que o THC, extratos ricos em THC, que é, até certo modo, considerado o vilão da maconha, né, comparado com o CBD, que seria o mocinho, mas que o THC também tem efeitos medicinais, outros grupos ao redor do mundo já têm demonstrado, obviamente, mas em termos de Parkinson e Alzheimer, nós estamos entre alguns grupos aqui do Brasil que tentam demonstrar que o THC também tem efeito medicinal, principalmente em Parkinson e Alzheimer. O CBD tem muito bons efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, né? Redução do estresse oxidativo, que são basicamente o que acontece na COVID em pacientes graves. Os pacientes que se tornam graves e têm um comprometimento pulmonar é devido à chamada inflamação ou tempestade de citocinas inflamatórias, uma tempestade de moléculas, proteínas que tem um efeito inflamatório, e também um estresse oxidativo. Então a cannabis, ou o CBD, os dois principalmente, né? Inclusive até outras substâncias, a cannabis não tem só canabinoides, também tem outras substâncias que a gente vai chamar de terpenoides, flavonoides, então todas substâncias com potencial para tratamento de inflamações pulmonares ou talvez a inflamação pelo COVID, né? Veja, não estamos falando de um efeito antiviral, não sobre o vírus, coronavírus, contra o SARS-CoV-2, mas contra as consequências que o SARS-CoV-2 leva e que implica em um efeito grave, né? Alguns estudos com animais também saíram, muitos estudos, artigos de opinião, né, sobre hipótese com isso. Inclusive tem um estudo em São Paulo, acho que em Ribeirão Preto, que está testando com relação ao CBD. Nós, aqui em Foz do Iguaçu, fizemos um projeto, mandamos ao CONEP, que é o órgão que regula isso no Brasil, esses estudos com Covid, uma parceria com a Abrace, mas infelizmente não conseguimos aprovação. Tentamos 2, 3 vezes, e a CONEP nos relatou que não havia evidências científicas robustas experimentais para justificar o uso da cannabis na Covid. Foi uma tentativa nossa com a Abrace, mas infelizmente a gente não conseguiu a aprovação, tentou algumas vezes e não conseguimos. Mas tem um potencial bastante grande, com um potencial tratamento, digamos, não específico, né? Não para o SARS-CoV-2, mas para as consequências que levam ao aumento do paciente. Então, e tem outros estudos no mundo também pipocando com relação a isso, eu acho que deve ser alguma coisa nos próximos meses. A primeira limitação grande nossa aqui no Brasil é o cultivo, a proibição do cultivo. O Brasil proíbe o cultivo, né, há décadas. Então, se você proíbe o cultivo, nós podemos plantar cannabis aqui, todo o resto fica muito limitado, custoso, ou burocrático e lento, né? Então, países nossos como Uruguai, Paraguai, aqui do ladinho, Argentina dando nisso, Colômbia, já permitem o cultivo, seja para uso medicinal ou seja para uso adulto. Então, essa é uma grande limitação nossa. No momento, com o atual governo, é muito mais conservador, né? E dessa forma impede qualquer tentativa, inclusive, de debate sobre isso. Então, tem uma relação muito grande com grupos religiosos, né, que também são tanto quanto obscuros, eu diria, nessa relação, nenhuma abordagem científica. Infelizmente, o estigma, né, é causado pela proibição, ou pela guerra às drogas, mas pela proibição da cannabis, que já tem uma proibição mundial há quase um século, leva a uma limitação do debate, basicamente, né. Há um renascimento da pesquisa com cannabis ao redor do mundo, há um renascimento desse debate. Nós ficamos 50 anos com proibição, seja para o uso, seja para pesquisa, mas o mundo já está há alguns 10 ou 15 anos mudando isso, né? Seja nos Estados Unidos, seja na Espanha, na Inglaterra, no Uruguai,
E o Brasil está perdendo tempo, está tanto do ponto de vista medicinal, quanto do ponto de vista industrial, o uso adulto mesmo, né? O preconceito, o estigma, reforçando a política punitiva ao usuário de drogas, né? Enquanto outros países já veem isso como, e há muito tempo, todo mundo já deveria ter visto isso como um problema de saúde pública e de direito individual, né? Nós sabemos em relação a cannabis, por exemplo, hoje sabe-se que o álcool é uma droga muito mais pesada que a cannabis, tanto da forma de causar dano a quem usa, né? Dependência, danos do sistema nervoso central, danos hepáticos, quanto também os danos à sua sociedade, né? Ou seja, o álcool influencia ou leva a muitos acidentes de trânsito, leva a violência doméstica, né? Leva a violência, enfim, em locais de lazer, enquanto a cannabis não leva a isso, mas é a cannabis que é proibida, né? Então, infelizmente, falta de ciência, né? Falta de um pensamento científico, falta de uma cultura científica que a gente vê hoje, infelizmente, em relação à pandemia, né? Onde nós temos que, depois de 200 anos quase de vacina, temos que fazer campanha, quer dizer, o governo nem faz campanha, mas deveria fazer, temos que nos conscientizar sobre uma vacina. Imagina sobre a cannabis, infelizmente, nós estamos muito atrás de minimamente um mundo baseado em ciência, eu diria. Sempre lembrando, se o pessoal curtiu o papo, você pode se inscrever no canal da Unila, pode dar um joinha, fazer seu comentário, fazer suas perguntas lá. Então, todo mundo aqui da Unila está à disposição, esperando sua inscrição e sua interação conosco.